Amém. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso tema de ontem, onde nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. Talvez esse título teria ficado melhor para um próximo estudo, quem sabe amanhã ainda. Mas já identifica um pouco qual é o objetivo dos nossos estudos aqui. É entender sobre a personalidade e a personalidade, principalmente, do Espírito Santo. Esse que é o ponto fundamental que devemos investigar nas Escrituras. Hoje nós vamos falar algumas coisas também que nós não falamos ontem. Ontem nós falamos uns pontos, começamos a falar alguns pontos relacionados a isso, a personalidade do Espírito. Hoje nós vamos voltar em alguns pontos que não foram falados ontem, foi apenas falados de relance. A palavra que foi dita por Cristo lá em João 14 é Paráclito. É o Paráclito. E quem é esse Paráclito? Nós vimos ontem no final. É o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. A verdade, abstratamente, não possui espírito. Assim como a lealdade não possui espírito, não é isso? A lealdade, o espírito da lealdade não possui espírito. Não tem um espírito, a lealdade em si, porque é um ser, algo abstrato. Mas quando Cristo diz que o Paráclito, o Consolador, é o Espírito da Verdade, ele logicamente está referindo-se a si próprio, porque ele disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, nós precisamos fazer essa ligação. Se ele é a verdade, conforme João 14, verso 6, e o Consolador é o Espírito da verdade, então o Consolador é o Espírito dele mesmo. Isso é bem claro aqui na Escritura, essa conexão entre Cristo e o Espírito da verdade. Agora, a finalidade da vinda do Consolador. Qual é a finalidade da vinda do Consolador? Qual é o objetivo da sua vinda? Verso 16, respondeu, para que esteja para sempre convosco. E ontem também nós fizemos menção do texto de Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, temos aquele famoso texto onde o próprio Senhor diz que, ele fala lá, Mateus 28, 20, né, que está conosco, eis que eu estou convosco. A palavra eis foi traduzida aqui, no sentido que veja, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, se o Consolador ele é outro ser, outra pessoa distinta do Pai e do Filho, nós temos então tanto Cristo quanto o Consolador, o Espírito Santo aqui na Terra, porque Cristo prometeu também que estaria todos os dias aqui até a consumação do século. Então ele também disse que o Espírito estaria em vós, estará em vós, está lá no verso 17. E no verso 18 ele disse que virei para vós. Então nós começamos aqui juntar, fazer menção a alguns textos de ontem. Eu acredito que vai ficando mais claro quando nós começamos a fazer essa recapitulação. E João 14, 20 diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós, e o Espírito estará em vós. Que coisa interessante. No verso 20 diz, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só que coisa. Se o Consolador é chamado para habitar em você, se o Consolador foi rogado para que o Consolador viesse a estar com você, e Cristo diz que ele estará em você. Então fica muito claro entender aqui a ligação, né, o sinônimo de Consolador e a presença espiritual de Cristo. Por isso que ele diz, estará em vós. E no verso 20, ele diz, eu estarei em vós. Que coisa maravilhosa. No verso 17, ele diz, o Espírito da verdade estará em vós. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No verso 20, ele diz, e eu estarei em vós. No verso 20, eu estarei em vós. No verso 17, o Espírito da verdade estará em vós. Sabe por que eu repito isso? Porque nós precisamos repetir certos conceitos. Porque nós temos assim na nossa mente, a gente passou uma vida inteira, é como se fosse uma parede que foi mal construída. A parede ela foi toda mal construída, ela está toda troncha, só que usaram cimento nela. Então, para você tirar o cimento e não derrubar a parede, você tem de ter um trabalho minucioso. Você precisa repetir, e repetir, e repetir aos poucos. É como uma obra.
de arte que precisa ser restaurada. Ela está danificada pelo decorrer do tempo. Nós temos muitas obras assim, de artistas do passado, catedrais, e é um trabalho minucioso, porque naquele ato de restaurar, pode ser que alguma coisa ali se perca. A mesma coisa com a nossa mente. Se a sua mente aprende algo a vida inteira, o processo de desaprender é um processo, às vezes, doloroso, em que você vê, lê com seus olhos, mesmo assim você não entende. E você fica, não entendi, mas você leu e está tão claro ali. Por que você não entendeu? É porque a mente está dopada espiritualmente. Então eu vejo aqui, no versículo 17, Cristo dizendo que o Espírito da verdade estará em vós. E ele mesmo diz que ele é a verdade. Está muito claro. E no verso 20, ele diz que ele estará também, verso 20, né, eu estarei em vós também. Então fica muito claro quem é este Consolador. E também no verso 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas como? Essa palavra aqui foi dita apenas para quando ele estivesse aqui na Terra, se manifestar fisicamente? Claro que não. É uma manifestação espiritual que só pode ser feita através do Consolador. É esse o sentido. Por isso ele diz, eu me manifestarei a ele. Como? Através do Consolador, do Paráclito. Então quando ele diz, eu me manifestarei a ele, aquele que guarda os mandamentos, ele está indicando aqui uma manifestação no futuro, irmão Ramos e Ribamar. Essa é uma manifestação no tempo futuro, não em carne, mas em espírito, através do Paráclito, do Consolador. Então, no verso 22, ele diz, se você me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará e viremos. Nós destacamos isso ontem. Viremos e faremos. Os dois fazem morada. Através de quê? Da manifestação futura do Consolador. É assim que se cumpre essa promessa. Agora, outra coisa. Quem é o Consolador? Quem que tem o título primariamente como sendo Consolador? Eu preciso ir na Escritura para ver quem é o Consolador. Então, é por isso que nós vamos entender agora quando Cristo diz que é o Pai quem envia o Consolador. E depois Jesus disse que é Ele quem envia o Consolador também. Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, nós encontramos isso. Paulo afirmando que o nosso Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3? Que Deus, ele é o Deus de toda consolação. Ele é um Deus consolador. Interessante? O que é que Paulo também diz em 2 Coríntios 7, verso 6? Veja, não tem segredo. É apenas ir na Escritura. Não preciso de uma doutrina, não preciso de um teólogo que venha, que tenha feito PhD na escola teológica, exegética, em grego, em hebraico. Você vai ter muitos exegetas, muitos teólogos com PhD, com isso, com aquilo, mas quando vão estudar esse tema aqui, a venda nos olhos não permite, a mente já está dopada espiritualmente, ele não permite ver essa clareza da forma como está sendo apresentada aqui pela Escritura. A palavra é muito clara. 2 Coríntios 7,6, Paulo diz que Deus é o Deus que consola os abatidos e que nos consolou. Então Deus é o Consolador. Então o Espírito da verdade, o Consolador, ele é também o Espírito de Deus. E também é o Espírito de Cristo, porque ele é o Espírito da verdade. É a única conclusão que as Escrituras nos permitem chegar. Então quem é esse outro Consolador? Nós falamos ontem, né? Que as pessoas defendem uma doutrina ao outro Consolador. Mas, irmão, Cristo disse que é o outro Consolador. Então, se é o outro Consolador, não pode ser ele, porque é o outro Consolador. E também não é o Pai, porque ele roga ao Pai para enviar. Então, não pode ser o Pai também. Nós falamos isso ontem um pouco, né? É uma terceira pessoa, as pessoas dizem. Primeiro ponto que nós temos de entender, a gente não falou, não aprofundou isso ontem. Cristo, muitas vezes, Cristo falava de si mesmo também como se fosse uma terceira pessoa. Olha que ponto interessante. Muitas vezes Cristo falava de si como se estivesse falando de outra pessoa. Ele não falava na primeira pessoa dizendo eu. Não. Ele falava na voz da terceira pessoa, como se ele estivesse referindo a outra pessoa diferente que não fosse ele.
Para aí, mas onde é que tem isso? É um exemplo clássico, que é lá em Lucas 22, 69. Olha aí, anota aí. Lucas 22, 69. Quando alguém chegar a dizer assim, Jesus está falando de outro Consolador, você pode procurar os vídeos da internet. Eu não vou citar aqui os nomes não, porque não merece. Você vai pesquisar vídeos na internet lá. Quem é o outro Consolador? Aí você vai ver lá certos pastores, né, dizendo isso. Olha, ele está falando de um outro Consolador, outra pessoa. O que é isso? Lucas 22, 69. O que é que ele fala? Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Quando você lê isso aqui, você já sabe que Filho do Homem é ele. Então, mentalmente, você já sabe aqui que ele está falando dele. Mas gramaticalmente aqui, ele está se referindo, vamos dizer assim, a uma outra pessoa. Ele não diz que é ele. Estará sentado o Filho do Homem. O Filho do Homem. Então, ele se refere a si na terceira pessoa. Ele poderia dizer, desde agora estará sentado, eu estarei sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele podia dizer, eu estarei sentado. Mas ele não diz, estará sentado o Filho do Homem. Ok? Então, vamos supor que uma pessoa que não conhecesse nada da palavra e que fosse criado numa outra religião oriental, ok? Que adorasse outro Deus, um Deus pagão. Ele começa a ler a Escritura, pegou esse texto aqui. Ele vai perguntar, peraí, quem é esse Filho do Homem então que ele está se referindo? Se ele não conhece nada. Por quê? Porque a escrita aqui, a forma como está dita, a forma verbal, e o sujeito aqui está levando para como se fosse uma terceira pessoa. Outro texto, quando ele fala com a mulher samaritana, o que é que ele diz lá em João 4,10? Ele se refere a si também como sendo uma terceira pessoa. Ele diz, João 4,10, se você conhecesse o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, ele, o pronome ele. O pronome ele é da terceira pessoa. Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, veja, está falando dele, de si mesmo. Mas ele diz, você lhe pediria e ele te daria água viva. Então, muda essa frase aqui e coloca para você fazendo alguma coisa. Você vai ver que essa frase aqui é uma frase na terceira pessoa. Ok? Outro texto. João 8, 32 e 36. Ele está falando da verdade agora. A verdade é ele mesmo. Mas ele fala da verdade numa terceira pessoa também. E ele diz, João 8, 32 e 36. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem? Só que lá na frente ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele podia dizer, se eu vos libertar. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele não faz questão de falar assim, pelo contexto aqui, que ele quer apresentar como sendo filho, o Filho de Deus que liberta. Então ele diz, se o Filho vos libertar. Mas você está falando de outra pessoa, né? Se o Filho, não, está falando dele próprio. Então, esse argumento de dizer que porque fala lá do Consolador, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, tá vendo? Outro Consolador é outra pessoa. Não tem fundamento. Não tem fundamento. É simplesmente um argumento usado por aquelas pessoas que se apegam em uma palavra que seja para tentar defender uma doutrina sem base bíblica. Porque o próprio Cristo várias vezes falava de si próprio como sendo uma terceira pessoa. Tudo bem? Também lá em João 10, 2 e 3, ele se refere a si como pastor das ovelhas. João 6, 33, ele se refere a si mesmo como o pão de Deus que desceu do céu. Então, quando Cristo profere esse discurso na terceira pessoa, sobre a verdade, a água viva, o bom pastor, ninguém passa nem pela cabeça que ele não está falando de si próprio. Claro que todo mundo sabe que está falando de si. Mas quando chega no Paráclito, aí não. Jesus não está falando de si, ele está falando de uma terceira pessoa. E esquecem que lá no finalzinho, até em João 16, ele diz, olha, tudo isso eu falei por parábolas, por símbolos. Então, essa palavra outro também, mais uma prova aqui indefensável, indiscutível. Essa palavra outro também, ela nem sempre refere-se literalmente a uma terceira pessoa. Mas como? A palavra outro, ela não se refere a uma terceira pessoa. Por quê? Porque a palavra outro em si, ela pode também, dependendo do contexto, ter um sentido simbólico. Se ela tiver num contexto simbólico.
Exemplo. 1 Samuel capítulo 10, versos 6 e 9. Está aqui. 1 Samuel 10, versos 6 e 9. Vamos ler. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti. De quem? De Saul. O contexto aqui está falando de Saul. E profetizarás com eles, com os profetas. E tu serás mudado em outro homem. Sucedeu, pois, que virando-se ele, Saul, para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Veja o que diz aqui a palavra. O Espírito do Senhor se apossará de ti, Saul, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Pergunto, Saul virou outra pessoa realmente? Saul deixou de ser Saul e virou João? Saul deixou de ser Saul e virou Manuel? Saul deixou de ser Saul e virou Antônio? Não. É simplesmente aqui uma linguagem simbólica, metafórica, para dizer que Saul seria mudado em outra pessoa espiritualmente. Tanto que ele realmente entrou aqui transformado pelo Espírito e foi a profetizar. Aqui diz que Deus lhe mudou o coração. Para aqueles literalistas que ainda quiserem defender que o outro de João é outro realmente, então Deus mudou o coração de Saul. Quer dizer, Deus foi lá, pegou o coração dele, tirou e deu outro diferente para ele, né? O órgão do coração. Claro que não. Deus mudou o coração espiritualmente. Então aqui a palavra outro também tem um sentido simbólico. O outro aqui não se refere a outro, mas se refere à própria pessoa. Era o mesmo Saul, mas agindo de outra maneira. É no sentido figurado, simbólico. Então o Consolador é o próprio Cristo, por isso que diz que é o Espírito da verdade, ele é a verdade, tudo bem? Também é o Espírito de Deus, porque o primeiro Consolador é o Pai. É o que nós vemos aqui, o entendimento que Paulo falava. Deus é o Deus das consolações. Então, essa manifestação de Cristo espiritual, não através do seu corpo mesmo glorificado, mas através do Espírito, ele mesmo estaria presente espiritualmente para ser o paráclito dos seus discípulos. Os discípulos nunca tiveram dúvidas disso. É por isso que ele diz no verso 16 assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então nós vemos claramente aqui essa repetição. Nós temos aqui um contraste entre literal e simbólico o tempo todo. Verso 26, ele diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Aí no verso 28 ele diz, vou e volto para junto de vós. Você já vê aqui esse contraste. Então esse paráclito é o Espírito da verdade, Cristo enviou o Consolador, mas o Consolador também será enviado da parte do Pai. Então a pergunta, quem que enviou o Consolador, o Pai ou Jesus? Aí você vê em João 15, 26, ele diz, eu envio da parte do Pai. E depois ele diz também, né, o Pai envia, eu vou rogar ao Pai para que envie o Consolador. Então fica muito claro aqui, a questão do Espírito da verdade, essa dualidade que existe. João 14, 26, quem envia o Consolador é o Pai. Grava esses textos aí. João 14, 26, quem envia o Consolador é o Pai. João 15, 26, veja que é o mesmo versículo até, que coisa. Então é só você ver, ó, João 14, 26, João 15, 26. 14, 26, o Pai envia o Consolador. 15, 26, é Cristo que envia o Consolador. Tem alguma contradição aqui? Claro que não, porque o Espírito de Cristo é também o Espírito de Deus. O Pai e o Filho compartilham o mesmo pneuma, que é a palavra grega para Espírito. É isso que a palavra mostra aqui. Eu não posso chegar, ninguém pode chegar a outra conclusão diferente disso aqui, sem subverter as Escrituras. Só subverter as Escrituras. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Aí ele diz isso para que você saiba que o Pai está em mim ou nele. João 10, 38. E depois ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, tudo que o Pai tem, de quem é? Do Filho. Até o pneuma. Então, compartilha o mesmo pneuma, o mesmo Espírito. Por isso que Cristo está no Pai e o Pai está no Filho, porque eles compartilham o mesmo pneuma. Então você não tem contradição aqui, João 14, 26 e João 15, 26. Cristo envia o pneuma e o Pai também envia o pneuma, porque o pneuma, o Espírito, é compartilhado. É compartilhado. Outro ponto aqui interessante para chamar a atenção sobre isso aqui. A palavra grega está lá em João 15, 26. O que é que ele diz em João 15, 26? Que o Espírito procede do Pai. Procede. Né? A palavrinha grega lá, que foi traduzida por proceder, essa palavra ekporeomai.
Essa é a palavra grega, ekporeomai. Essa palavra grega, o sentido dela, quando diz procede do Pai, ekporeomai, né, do Pai, quer dizer sair, é algo que vem de dentro. É como a sua respiração. Esse verbo aqui, ekporeomai. E o sentido dele é esse. Ele é utilizado também, por exemplo, em Mateus 4:4. O que é que diz Mateus 4:4? Usa o mesmo verbo grego, Mateus usa o ekporeomai, que diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, ekporeomai, da boca de Deus. Toda palavra aqui procede da boca de Deus, ekporeomai. Veja, a palavra procede da boca, entendam? A palavra procede da boca de Deus, ekporeomai. Que coisa. Marcos 7:20. O que sai do homem, isso é o que contamina. O que sai, a palavra aqui grega é ekporeomai, sai do homem, veja, do íntimo, é o que o contamina. Então, Apocalipse 16:13 diz: vi sair da boca do dragão, da besta, falso profeta, 3 espíritos imundos. Vi sair da boca. A palavra grega aqui também é ekporeomai. Então, você vai para João 15:26, você tem lá o verbo ekporeomai. E aqui diz que o Espírito procede do Pai e usa ekporeomai. Então, o Espírito da verdade, ele sai, ele procede do interior do Pai. Então, só basta isso aqui para acabar totalmente com os teóricos, das pessoas que, né, querem apresentar autoridade, porque é um PhD, porque é isso, porque é aquilo outro, mas que defende que o Paráclito é uma terceira pessoa. Ah, o Paráclito é uma terceira pessoa, porque é o outro. Nós já vimos essa história de outro que não tem fundamento. Ah, é uma terceira pessoa, independente do Pai, do Filho. Quando a palavra, que o sentido que é dito é que o Espírito de Deus, ele vem de dentro de Deus e não está fora de Deus, porque ele está dentro, ele sai de dentro de Deus, porque ele é de Deus. Mesma coisa. Seu fôlego de respiração sai de você, é de dentro de Deus que o Espírito emana para os seus filhos. É muito claro isso aqui. Quando você vai para João 16:7, você vê também Cristo dizendo: convém que eu vá, porque se eu for, o Paráclito não virá para vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Então tem pessoas que até hoje entendem assim, né, que o Espírito não estava na Terra. Né, o Espírito não estava, ou então o Espírito vinha só de vez em quando fazer uma olhada aqui, no caso de Sansão e tal, mas o Espírito não estava aqui, né? Não estava por aqui não. Só depois que Cristo vai. Aí ele envia o Paráclito, o Consolador. Agora, a Bíblia deixa claro que o Espírito de Deus já atuava, sim, entre os homens. Será que ele não atuava? Claro que atuava. Por exemplo, Lucas 2:25, Lucas capítulo 2, verso 25, diz que Simeão, não é isso? Simeão, ele falou que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, como é que o Espírito Santo não estava? Então, qual o sentido que Cristo diz que se ele não vai, o Consolador não vem? Porque Simeão já estava movido pelo Espírito, ele vai até o templo, né? No verso 27 diz, Lucas 2:27, ele movido pelo Espírito. E o Espírito é o Consolador. Então, como é que ele não estava? Lucas 1:15 também fala que o anjo disse lá para o Zacarias que o João Batista seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E o João Batista é mais velho. Não é isso? É mais velho que Cristo, João Batista. Uns 6 meses ali. Então, Lucas 1:41, a mãe de João Batista também, a Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo não estava na terra? Zacarias, Lucas 1:67, ficou cheio do Espírito Santo também. Então, a atuação do Espírito Santo do Paráclito, ela é anterior à encarnação de Cristo. Ah, mas foi pertinho de Cristo ali, Isabel, Zacarias, João? Não. Você vai olhar para Atos, você vai ver Atos diz assim, né, que bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelos profetas, Atos 28:25, o Espírito Santo estava falando aos profetas. Agora a pergunta é, por que Cristo falou que enviaria o Paráclito só após a sua ida? Pergunta interessante, por que ele falou isso? Só enviaria o Paráclito só após a sua ida. Aí eu preciso recorrer, eu tenho de ir para o contexto, mais uma vez, a lição do contexto, de não usar textos isolados. A chave está no verso 6. A chave está no verso 6, no capítulo 16. Veja,
o coração dos discípulos estava cheio de tristeza quando Cristo afirmou que iria para aquele que o enviara, para o Pai. O objetivo de Cristo era consolar os seus discípulos com a promessa do Paráclito. Era um afastamento, vamos dizer assim, presencial de Cristo dos discípulos. A promessa que ele queria, o que ele queria dizer realmente aqui é mais ou menos isso aqui. Ó. Queria dizer assim: eu não estarei mais com vocês presencialmente em carne, um corpo materializado, mas quando eu partir corporalmente, então eu poderei estar com vocês em espírito. Ou seja, o meu pneu, o meu espírito estará com vocês. Olha só. Para que a gente entenda melhor isso aqui, a gente precisa recorrer a um outro exemplo de alguém também que falou parecido com isso. Quem? Paulo. Colossenses 2, verso 5. Quando nós vamos para Colossenses, capítulo 2, verso 5, eu já vou finalizar, para não estender muito. Paulo usa uma figura de linguagem também, parecida. Ele diz assim, Colossenses 2, 5. Paulo diz, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, Paulo não estava lá em Colossos, Paulo estava lá do outro lado do mundo conhecido. Ele diz, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, quer dizer, eu não estou aí com vocês, mas em espírito eu estou convosco. Vocês acreditam que tem gente que usa um texto desse para falar de espiritismo ainda? É isso que Paulo está dizendo. Paulo estava numa sessão espírita, visitando lá o pessoal de Colossos? Claro que não. Paulo diz, em espírito estou convosco, ou seja, mentalmente, eu estou acompanhando vocês. É como se eu estivesse aí, vendo, ouvindo o que vocês têm a falar, o que está acontecendo com vocês, acompanhando. Eu estou me alegrando, Paulo diz. E vendo a vossa ordem. Vendo a vossa ordem. Paulo estava lá para ver? Não, mais uma figura. Eu estou vendo. Você também pode dizer isso em algumas circunstâncias parecidas com essa. Vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Naquele contexto também lá de Coríntios, aquele rapaz que peca, Paulo diz, eu já decidi como ausente, mas presente em espírito. Aí ele vai e fala. Então, esse é o sentido aqui da presença espiritual. Paulo está usando uma figura de linguagem. Paulo não era onipresente. Paulo não podia estar num canto e o espírito em outro. Não existe esse conceito espírita das escrituras. Mas existe um conceito de figura de linguagem. Por isso que João 16, 25, mais uma vez, ontem finalizamos com esse texto, Cristo disse, eu digo essas coisas por figuras. Isso do Consolador, e tudo isso é uma figura. Mas vem a hora que eu não falarei mais por figuras, mas abertamente acerca do Pai. É nesse sentido aqui que o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é prometido. Não faria sentido Cristo dizer que estaria com os discípulos através do seu Espírito, se ele já estava com os discípulos em carne. Tudo bem? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Nós vemos hoje essa personalidade do Espírito, a importância de ter esse entendimento da personalidade do Espírito, e Deus nos abençoe com a certeza maravilhosa de que Cristo permanece conosco, permanece comigo, do seu lado, aí onde você estiver, onde quer que você estiver, pela presença, onipresente do Santo Espírito, do Consolador, que vem para estar do nosso lado, até o fim, em nome de Jesus. Amém.